Olá, o Jornal Panorama está no ar com as notícias da Assembleia Legislativa. Vamos começar com a audiência pública da Comissão de Saúde, que traz os dados da Secretaria Estadual relativos a 2017. A Comissão de Saúde realizou audiência pública de prestação de contas da Secretaria Estadual da pasta. O secretário Ricardo de Oliveira falou sobre as principais ações em 2017. O gestor destacou que o Espírito Santo foi o estado que mais investiu recursos próprios em saúde no ano passado, 18,75%. A Rede Cuidar, de acordo com dados da secretaria, teve grandes avanços. Com a entrada em funcionamento de novas unidades, 85 mil capixabas pararam de se deslocar para ter atendimento na região metropolitana. Nós já botamos em funcionamento a Rede Cuidar Norte, em Nova Venécia. Ela já está hoje, nós já estamos perto de 7.500 atendimentos já realizados. Estamos implementando a Rede Cuidar de forma que ela possa ampliar ainda mais a capacidade assistencial dela lá, não só com mais procedimentos, como com novos procedimentos a serem realizados. E estamos agora concluindo e já prevendo já dentro do mês de março ainda colocar em funcionamento a Rede Cuidar de Santa Teresa e no decorrer de abril até o primeiro semestre, final do primeiro semestre, ainda colocarmos em funcionamento Guaçuí e Linhares, que estamos trabalhando para que isso aconteça. Outro assunto de destaque foi a judicialização de alguns procedimentos, ou seja, o acesso a serviços de saúde por meio da justiça. A média é de 40 mandados judiciais por dia. Nós sabemos que a judicialização também ela traz junto com ela algumas demandas que elas estão totalmente fora da realidade e do cotidiano do interesse coletivo do usuário. Então, quando você trabalha com uma judicialização, que o valor dela é acentuado, que você trabalha com um produto que não é reconhecido nacionalmente como de uso, ainda não tem teste que comprova a eficácia e eficiência desses produtos. Isso sim, tem um impacto. Nós tivemos um volume praticamente de quase um orçamento de um município comprometido com a questão da judicialização. Tema recorrente no Legislativo Estadual, o transplante de órgãos alcançou em 2017 o maior número dos últimos anos, 501 cirurgias. Mesmo com estes dados, a secretaria recebeu críticas. A presidente do Conselho Estadual de Saúde, Joseni Valim de Araújo, pontuou alguns problemas enfrentados diariamente por quem usa o SUS, como a falta de orientação ao paciente e a demora no atendimento. Eu gostaria que tivesse mais sabe o que apresentasse? A gente precisasse passar para o usuário realmente como é o serviço, a prestação daquele serviço. Às vezes ele chega de uma forma errada porque ele não sabe qual é o momento e o tempo dele chegar ali. Então isso a gente teria que apresentar mais essa forma, eu falo através dos técnicos mesmo, para poder apresentar isso daí. Porque às vezes ele é mal atendido porque ele não sabe como é o processo de atendimento dele. Então, é o desconhecimento, então ele não sabe como chegar até aquele serviço. E às vezes isso daí atrapalha muito mais um serviço que ele poderia ser atendido imediato. Outra demanda apresentada foi das pessoas que têm ou precisam do implante coclear. A falta de manutenção nos aparelhos e a burocracia são entraves à assistência desses pacientes. Essa criança, ela tem saúde, então ela pula, ela brinca, ela corre. O aparelho, por mais que a gente tenta proteger, para não haver danos, uma hora ele cai e eu estou desesperada porque a minha filha está sem ouvir. Ela está com 11 anos hoje, retardando o processo de aprendizado dela na escola, retardando a oralidade, que ela tem acesso às fonos, sem ouvir dificulta muito mais. Nós já temos um prestador credenciado no Espírito Santo. O que nós vamos fazer, diante do que nos foi apresentado aqui hoje, é nos debruçarmos em cima desse assunto e fazer as análises necessárias e as correções que precisam ser feitas. E, se for o caso, que a gente vá buscar alternativas e até, se for o caso, descredenciar quem hoje é credenciado e buscar credenciar um novo parceiro para que possa efetivamente o programa ser atendido na sua plenitude. O que a gente precisa ressaltar é que pacientes que já foram atendidos pelo sistema de implante coclear
fora do estado, através do tratamento fora de domicílio, que é coberto pelo SUS, vai depender de cada profissional médico que tem a responsabilidade de cuidar desse paciente, de permitir que ele possa ser deslocado e continuar o seu tratamento aqui no estado. As demandas fazem parte da pauta de reivindicações da Comissão de Saúde. A audiência teve essas cobranças que eu acho importante. O fato mais importante também é que os problemas que foram levantados aqui, esses problemas não são jogados debaixo do tapete, igual já foi em algum tempo. A Comissão de Saúde não admite também que esses problemas sejam escondidos. E foi muito claro aqui o Ricardo, representando aqui a Secretaria, e o Juliano Nada, representando o governo, que a gente não quer varrer nada debaixo do tapete. Tem que cobrar e cobrar mesmo. Hoje também é dia de rever os principais destaques do trabalho parlamentar. A gente chama a repórter Gabriela Zorzal, que tem as informações. Gabriela. Nossa semana no Legislativo Estadual foi marcada pela aprovação de vários projetos de autoria parlamentar. Eu começo falando sobre o projeto de lei que cria a política estadual de incentivo à pesquisa, produção e disponibilização de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Esse projeto é do deputado Sérgio Majeski. Inclusão não significa você dizer assim, olha, todo deficiente, toda pessoa com deficiência pode se matricular numa escola. Ótimo, pode. Mas o que existe de estrutura, de tecnologia para que esta pessoa com deficiência, porque as deficiências são múltiplas, né? Vai desde uma pessoa que é cadeirante, até uma pessoa surda, uma pessoa que tem múltiplos problemas. E as escolas, por exemplo, não tem nada. Então, a tecnologia assistiva é aquela que vai dar condições de que qualquer pessoa com deficiência seja efetivamente incluída. Então, assim, a tecnologia assistiva ela é fundamental para que se cumpra efetivamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência e que haja inclusão de verdade. E aí entra, eu citei o exemplo de escolas e universidades, mas com o tempo essas coisas precisam ser adaptadas em shoppings, nas ruas, né, de tal forma que as pessoas se sintam incluídas em qualquer lugar. Também foi aprovado o projeto que cria isenção no pagamento da taxa de inscrição de concursos públicos estaduais para pessoa isenta da declaração de imposto de renda. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Dari Pagung. Outro projeto aprovado determina medidas de proteção aos animais, uma iniciativa do deputado Dr. Hércules. Quando chega numa clínica veterinária um animal com sinais de maus tratos, machucado, o veterinário ele tem que comunicar à delegacia para que a delegacia intime esse veterinário no sentido de mandar fazer um laudo e dizer como é que esse animal foi maltratado, foi machucado, está acidentado, se foi um acidente ou se foi de propósito, se alguém espancou, machucou, maltratou esse animal. Se isso acontecer, se foi uma pessoa que machucou o animal, que bateu no animal, que maltratou, que ele seja processado com rigor da lei. Outro projeto aprovado em plenário, da deputada Eliana Dadalto, determina atendimento prioritário na rede pública de saúde para crianças e adolescentes com suspeita de câncer. Esses projetos que foram aprovados em plenário seguiram para análise do Executivo Estadual. E além da aprovação de matérias, nós tivemos também essa semana projetos que começaram a tramitar na casa. Um deles é de autoria do governo e altera a lei vigente que criou o Sistema Único de Assistência Social. De acordo com a justificativa da matéria, essa mudança vai permitir que o governo transfira recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os municípios, em casos de desastre ambiental ou calamidade pública. Esse projeto ainda será analisado pelas comissões permanentes da Casa e também votado em plenário. Voltamos ao estúdio. O Jornal Panorama faz um intervalo e volta rapidinho. Estamos de volta com o Jornal Panorama e o resumo das CPIs que se reuniram na semana.
A CPI da grilagem montou a agenda de trabalhos para apurar uma série de denúncias recebidas envolvendo o uso indevido de áreas. A próxima reunião foi agendada para 4 de abril. A CPI dos maus-tratos contra animais ouviu um servidor público da Prefeitura de Iuna. Ele foi denunciado por ter arrastado um cachorro quando o transportava em uma moto. Imagens foram postadas na internet, o que gerou revolta entre os moradores. Vamos agora dar um giro pelas comissões, começando pela infraestrutura. O colegiado recebeu representante da empresa encarregada pelas obras nas rodovias estaduais José Sete e Leste-Oeste. Ambas estão localizadas em Cariacica e estão com atraso no cronograma. A Comissão de Saúde discutiu os cuidados que se deve ter com os rins. O convidado foi o nefrologista Lauro Vasconcelos, que falou sobre o alto número de pacientes renais. Mais de 2.000 pessoas fazem hemodiálise enquanto aguardam transplante no estado. A Comissão de Agricultura conheceu melhor a pedagogia da alternância, que está presente nas escolas Família Agrícola do Estado, criadas pelo MEPES, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. O superintendente-geral do movimento participou da reunião e explicou a atuação do MEPES, uma instituição filantrópica que faz parcerias públicas e privadas para a manutenção das escolas Família Agrícola. A pedagogia da alternância reveza a presença do aluno entre a sala de aula e o campo. A Comissão de Cooperativismo debateu sobre um caso de sucesso no setor de transporte. Os deputados assistiram à apresentação de uma cooperativa que existe há 16 anos na região serrana e que conta atualmente com 222 cooperados. A Comissão de Defesa do Consumidor promoveu audiência pública para discutir o transporte público na Grande Vitória. João Alexandre White, diretor do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UFES, criticou o aumento das passagens do Transcol, a qualidade do serviço prestado e também a falta de abertura para discutir o assunto com representantes do governo do estado. Alex Mariano, diretor-presidente da CETURB, Companhia Estadual de Transporte Público da Grande Vitória, se colocou à disposição para discutir o cálculo do valor das tarifas. O déficit habitacional do Espírito Santo foi tema de reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Vinícius Flamego de Paula, defensor público estadual, informou que em 2014 o déficit era de pouco mais de 108 mil unidades, mesmo existindo 180 mil domicílios vagos no estado. A Comissão de Assistência Social debateu sobre o assédio sexual nos espaços públicos. A convidada, a delegada Juliana Saad, da Delegacia de Atendimento à Mulher, esclareceu que não existe uma norma penal específica para assédios que acontecem em espaços públicos. E a Semana do Rio Doce, promovida pela Assembleia Legislativa, reuniu parlamentares, estudantes, professores, populações atingidas, participantes de ONGs, estudiosos e autoridades no assunto. A discussão passa pelo desastre no Rio Doce, que aconteceu em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, e que trouxe consequências ambientais, sociais e econômicas para o estado. A Frente Parlamentar em Defesa dos Rios Jucu e Santa Maria se reuniu em Vila Velha. Na pauta de discussão, construção da Ponte da Madalena, implantação de telas na Rodovia do Sol, ponte ecológica, entre outros assuntos. O vice-governador César Conago anunciou obras de saneamento e tratamento de esgoto que, segundo ele, vão evitar a degradação dos mananciais. O Procon Assembleia realizou mutirão em frente à sede do Legislativo Estadual. Além de comemorar o Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março, o mutirão também serviu para divulgar o serviço que está sendo prestado no andar térreo da Casa Legislativa. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Continue com a programação da TV Assembleia e o seu canal Cidadão. Obrigada pela companhia e até a próxima.